Boa noite, estamos aqui agora com 2 flagrantes. Aqui o empresário de sucesso, a senhora pode me dizer, a senhora foi presa diretamente da sua loja, pode me dizer o que aconteceu? Só falo na frente dos meus advogados. E a senhora pode me dizer se arrepende de ter matado seu marido? Não me arrependo porra nenhuma. Ele me batia, ele me espancava, eu sou a vítima. Doutora, a senhora pode dar uma entrevista pra gente? No retorno eu respondo as suas perguntas. Então, a gente vai ficar esperando a delegada voltar e conversar com a gente sobre a prisão dessas 2 mulheres que foram pegas em locais distintos, mas que um crime tem a ver com o outro. É com vocês. Sim, o mundo dá voltas, mas depende que você o movimente. Como? Disso a Uxal entende bem. Conhecimento move o mundo. E é assim que há mais de 60 anos a universidade, que é nota máxima no MEC, muda a vida de muita gente. Agora, você pode mudar o seu mundo com excelência. As inscrições estão abertas com várias modalidades de ingresso: Enem, vestibular, transferência externa e segunda graduação. Uxal, tradição em fazer o novo. Boa noite, estamos aqui hoje para falar de 2 prisões que foram feitas. Uma pessoa matou o marido e a outra vendeu a arma ilegalmente. Então, doutora Nara está aqui hoje para explicar a diferença desses 2 crimes. Doutora Nara, a senhora poderia explanar para a gente qual a diferença do crime que as 2 pessoas cometeram? Boa noite. Existem 2 grandes diferenças. Uma, a primeira, a que cometeu o homicídio, ela cometeu o crime de dano. E a que vendeu a arma ilegalmente cometeu o crime de perigo. Bom, o crime de dano, ele ocorre quando a suspeita, o meliante, cometeu uma ação de perigo contra um bem material, no caso, a vida do seu marido. E a segunda cometeu o crime de perigo que, ao vender a arma para uma suspeita, para uma pessoa, sem averiguar seus dados, se ela poderia ou teria condições de utilizar essa arma. Então, a gente pode dizer que essa venda foi totalmente ilegal. Sim, essa venda foi completamente ilegal, porque ela deveria verificar seus antecedentes e as procedências desta pessoa, para que, se ela puder verificar se ela teria condições ou não de utilizar essa arma. E com essa ação que ela cometeu de vender arma sem verificar se a pessoa ela tinha um porte, ela podia comprar essa arma, essa pessoa ela pode responder por cúmplice de assassinato? Não, são crimes diferentes. Uma, que é o de dano, ela vai responder apenas pelo homicídio. Pelo homicídio. A segunda responde pelo crime de perigo, que é a ameaça à conduta em meio a uma sociedade. Os gritos, os xingamentos, agressões. Eu estava há 15 anos com ele. No começo era tudo maravilhoso, mas depois de um tempo eu estranhei o tom de voz que estava cada dia mais alto, o limite para sair de casa. Eu não podia mais sair, eu não podia mais ver meus pais ou ver meus amigos. Ele inventava sempre que sentia muita falta de mim, que ele não conseguiria ficar aquele tempo sem eu estar com ele ou qualquer coisa assim. Logo no começo, quando eu notei essa mudança, e eu notei o quanto eu estava cansada, eu criei coragem para terminar e de fato terminamos, ficamos um tempo separados, mas ele jurou que mudaria, ele jurou que eu teria um relacionamento dos sonhos. Ele realmente jurou que mudaria, mas ele mudou, mas foi para muito pior. As agressões físicas e psicológicas começaram. Ele me tirou do emprego porque dizia que eu deveria só cuidar da casa, que as coisas da rua ele cuidava. E eu não aguentava mais fingir que estava tudo bem da porta para fora. Mas em casa, os gritos, os xingamentos e agressões aconteciam todos os dias. Eu já estava cansada. E assim eu consegui comprar arma e fiz o que eu fiz, porque eu não aguentava mais. Estamos aqui com o doutor Hélio, advogado criminalista responsável pelo caso. Doutor, diante dos crimes cometidos, elas responderão por qual artigo em questão do Código Penal? No caso em questão, o homicídio é qualificado como crime de dano.
e ela responderá pelo artigo 121 do Código Penal Brasileiro, com pena base de reclusão de 6 a 20 anos. No caso da venda ilegal de arma, a empresária responderá pelo crime cometido previsto no artigo 17 do Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, que define o crime como adquirir, alugar, receber, transportar ou vender no exercício da atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, inclui a pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Essa venda ilegal tem um impacto negativo significativo na segurança pública ao permitir que essas armas sejam adquiridas por pessoas não autorizadas sem o devido controle estatal. O senhor poderia, doutor, explicar qual a diferença entre os dois crimes cometidos? A diferença entre o crime de dano e o crime de perigo está no momento da consumação. O crime de dano requer uma lesão efetiva ao bem jurídico protegido, enquanto o crime de perigo se consuma com uma mera exposição desse bem a um risco de dano, mesmo que o dano não ocorra. O crime se refere à necessidade de qualificação de uma conduta que é perigosa e que deve ser tratada como um problema de possibilidade de dano, no caso concreto. O crime de perigo, ele pode ser classificado como abstrato ou concreto. No abstrato, a consumação do crime se dá com a conduta. O juiz entende que houve proximidade ao perigo, ao bem jurídico tutelado pelo Estado e à probabilidade de lesão. A partir desse entendimento, aplica a pena. Como, por exemplo, dirigir embriagado. E o concreto, nesse tipo penal, a consumação se dá com resultado. Exige uma comprovação de que realmente houve perigo de risco e de que houve uma lesão ao bem jurídico. O delito dependerá sempre do resultado. Então, é com vocês aí no estúdio. Boa noite. Hoje estamos aqui. Passa por as duas meliantes. Flagrante agora aqui. A senhora que tem uma loja de armas. Eu vou dizer a você, ó. Amiga, para! Flagrante aí, ó. As meliantes. As presidiárias. Ei! E a senhora? Como é que é, Kátia? Parece ser acessório, mas não é, não é? 2, 3...